Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Vamos iniciar mais uma aula de hoje. Como a gente está falando sobre manipulação, né, de medicamento, manipulação de fórmulas, hoje nós vamos falar de materiais utilizados no laboratório, tá? E também no final a gente vai aprender a fazer os cálculos para manipulação de um medicamento, tá bom? Então, nós vamos iniciar aí falando sobre esses materiais. Primeiro, a gente tem que entender o que é esses materiais de laboratório, né? São equipamentos de laboratório de análises clínicas de uso frequente, ou seja, são materiais, né, que nós utilizamos em todos os dias, né? Que faz parte ali da rotina de um laboratório de manipulação ou de um laboratório de química, que são os mesmos materiais utilizados, né? Isso vai modificar o princípio ativo que nós vamos estar utilizando. Porém, os materiais são os mesmos. Vou deixar para vocês copiarem. E aí, né, dentro de qualquer laboratório que nós formos, dentro de laboratórios de manipulação, nós vamos ter regras, né? E sempre normas de segurança para garantir tanto a segurança do medicamento que nós estamos manipulando, quanto a sua segurança, né? A segurança do profissional. Então, sempre trabalhe com seriedade, atenção, ordem e limpeza. Execute apenas atividades indicadas pelo professor ou pelo orientador. Leia o roteiro a seguir com antecedência. Nunca trabalhe sozinho. Trabalhe em locais iluminados. Use avental e, quando necessário, luvas e máscara. Não deixe frascos de reagentes abertos. Não cheire e não prove nenhuma substância. Lave o material usado e deixe-o em ordem. E comunique qualquer acidente ao professor ou orientador. Esse de cheirar e provar é muito interessante. Porque tem algumas pessoas que falam assim: eu vou ver se é tal matéria-prima. E aí cheira. Ou coloca um pouquinho na língua. Gente, isso de nenhuma forma é permitido dentro do laboratório. Porque você não sabe o que você está utilizando, né? Pode ser um ácido ali, pode ser algo tóxico e você está inalando aquilo, ou você está colocando aquilo ali na sua boca. Então, não é indicado, tá bom? Vou deixar as normas aqui para vocês copiarem.
Então, né, nós vamos começar a falar dos materiais de laboratório. Então, instrumentos e reconhecimento e utilização de cada material, tá? Primeiro no que nós vamos falar, isso é um dissecador, tá? Ele é usado para guardar substâncias em ambientes contendo pouco teor de umidade, né? Então, a gente coloca as substâncias dentro desse dissecador para ele não pegar a umidade do meio, tá? Vou deixar aqui para vocês anotarem. Esse aqui, pessoal, é um Erlenmeyer, tá? O Erlenmeyer é utilizado para titulação e aquecimento de líquido. Então, toda vez que eu vou aquecer, vou aquecer um líquido, eu coloco dentro do Erlenmeyer, né? Porque o Erlenmeyer ele tem um valor, então a gente consegue saber se ele é 100 ml, 70 ml, 80 ml. Então, eu consigo observar. Então, ele é utilizado e também para fazer titulação. Titulação nós utilizamos muito em química, né, para saber o teor de princípio ativo. Então, é bem interessante também para a realização de titulação.
Então, esse é o balão, né, de destilação, que aí ele vai ser ligado a um destilador. O balão sem destilador, pessoal, ele não tem esse caninho, tá? Então, tá vendo esse caninho aqui do destilador? Ele não tem, porque isso aqui vai para um outro aparelho. Então, o balão que não é para destilação, ele não tem esse caninho. O bastão de vidro, que ele é utilizado para agitar soluções, né? Então, ele é um vidro, é um bastãozinho mesmo, tá vendo? De vidro. E ele serve para mexer dentro de potes, dentro desses tipos de situações, tá? Para agitar soluções, para mexer. Esse é uma proveta, tá? Utilizado para medir medidas precisas de volume de líquido. Nós vamos entender que nós temos dois tipos de utensílio. Nós temos utensílios que são precisos e utensílios que não são precisos. Quais são os utensílios que são precisos? São utensílios que têm, por exemplo, essa marcação de volume. Então, por exemplo, 100 ml, 200 ml, 50 ml, 40 ml. Então, eu consigo determinar a quantidade de ml. Nós temos, por exemplo, instrumentos que não são precisos, que não têm uma quantidade. Então, por exemplo, o balão. O balão, né? Eu não tenho uma quantidade. Vou colocar aqui uma quantidade de água, porém eu não sei a precisão. Ele é exato. Então, por exemplo, eu consigo colocar 200 ml de água. Porém, eu posso pôr abaixo de 200 e eu posso pôr a mais de 200, porque ele não tem uma precisão. Então, qual que é a diferença de precisão para exatidão? Precisão é quando eu tenho números, né? Então, uma quantidade, 100 ml, então ele tem 100, aí tem os tracinhos 110, 120, 130, 140, 150, né? Então, eu tenho uma precisão. A exatidão não, então eu tenho só um número ali, então 200 ml. Só que eu posso pôr acima ou abaixo de 200 ml e eu não saber qual que é o valor. Então, a proveta, ela é precisa.
A bureta é utilizada para medidas exatas de líquidos. Então, tá vendo, pessoal? A proveta, ela é para medidas precisas e a bureta para medidas exatas. Então, a bureta, ela é como se fosse um bastão de vidro, porém com uma torneirinha em que você vai liberando o líquido conforme você quer. Pipeta graduada, então ela é para medidas exatas de líquido. Então, ela tem aqui um valor, né? Então, a pipeta, ela é utilizada para a gente pipetar, colocar líquidos em um outro local. Então, a gente utiliza muito a pipeta de vidro, tá? A gente tem também a pipeta de plástico. A pepita volumétrica, que também é utilizada para exatas, tá? Medidas exatas. A pipeta volumétrica, ela tem como se fosse uma bolsinha, tá? Então, ela é reta e ela tem uma bolsinha onde fica o líquido, né? Então, a gente chama de pipeta volumétrica. A pipeta semiautomática, tá? Que é para medidas exatas de líquidos. Então, eu sugo ela, né? E coloco, então, eu coloco lá o valor que eu quero que ela sugue. Então, eu quero que ela sugue para medidas menores. Então, por exemplo, de mililitros, medidas bem poucas. Então, eu pego, por exemplo, 10 mililitros e eu programo. Aperto ela dentro do meu líquido e depois coloco ela novamente dentro da minha solução, tá? Essa pontinha, ela vai sendo trocada, ela é descartável e ela vai sendo trocada. Então, cada vez que eu utilizo essa pontinha, eu descarto ela, tá? Então, ó, tá vendo que a gente tem diversos tipos de pipeta, né? Então, a gente tem pipeta graduada, pipeta volumétrica, pipeta semiautomática, pipeta de Pasteur, tá? Essa pipeta aqui, ela é de plástico. Então, ela não tem uma medida, né? Então, ela aproxima do número. Então, ó, nós temos pipeta graduada, volumétrica, semiautomática e pipeta de Pasteur, que é uma pipeta de plástico. Quais que são as diferenças? Essa pipeta é a de vidro, tá? Que é a pipeta graduada. A pipeta volumétrica, ela tem uma bolsinha. A semiautomática, ela é automática, né? Então, eu tenho ali, eu só vou trocando a pontinha dela. E a de Pasteur, que é a de plástico, que ela é inteira de plástico, para utilizar para situações que não pegam
não absorvem, né, cheiro, não absorvem, então é para utilizar para esse tipo de solução. Aqui nós temos as ponteiras, né, que são utilizadas nas pipetas. Lembra que eu falei para vocês que se faz a troca, né, da ponteira da pipeta. Então, ela vem dessa forma. Aí nós temos a pera. A pera ela é utilizada, pessoal, na pipeta graduada de vidro, na pipeta volumétrica, né? Nós utilizamos a pera, né? Então, ela é utilizada para fazer aspiração. Então, eu conecto, né, na pipeta de volumétrica, na graduada, a pera. Então, a pera é ela que puxa o líquido e ela que depois elimina esse líquido também. Então, eu tenho que colocar uma pera na minha pipeta. O condensador, tá? Que é utilizado lá na destilação. Então, para realizar uma destilação, eu preciso utilizar esse condensador. Então, lembra daquele fiozinho, aquele caninho que saía do destilador? Então, eu tenho o destilador, aí vem esse caninho que conecta aqui no condensador e ele condensa e sai na forma de líquido. Aí nós temos o condensador reto, com bolha e serpentina, que ele vai determinar os diferentes tipos de condensação. O almofariz e pistilo, tá? O almofariz é essa cumbuquinha e o pistilo é o que faz a trituração. Então, é utilizado para triturar sólidos, tá? Então, eu coloco todos os pós aí dentro, né, sólidos, e eu trituro para ficar de forma homogênea. Então, isso aqui chama almofariz e esse chama pistilo. Então, perguntar qual é o nome disso é almofariz. E esse aqui é o pistilo, que é para utilização, né, de sólidos, triturar sólidos.
Então, é dessa forma, né? Então, tá vendo os pós aqui dentro do almoxarifariz. E esse aqui é o pistilo. Essa daqui é a cápsula de porcelana, tá? Também ela é utilizada para evaporação de líquidos. Tá vendo que ela é diferente do almofariz, né? Então, ela é menor do que o almofariz. Então, tem diferença na hora de for pegar, tá bom? Esse é um funil de vidro. Então, ele tem esse formatinho de triângulo e aqui ele sobe, né? Ele é um funil normal, né? Utilizado para transferências de líquidos e filtrar no laboratório. Então, vou encerrar por aqui, pessoal, que a gente continua na próxima, nosso próximo vídeo falando dos instrumentos utilizados, né? Materiais no laboratório.